Boa noite. Graças e paz dos irmãos, amém? É um motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos pela terceira vez. Eu já vim aqui 2 vezes para dar aula e agora para pregar. Estou muito contente por estar aqui com os irmãos. Me programei para estar antes aqui, para chegar 10 minutos antes, mas no meio do caminho eu peguei uma baita trânsito, porque houve 2 acidentes no meio do caminho, então eu não consegui chegar no horário. Eu peço desculpa para os irmãos por isso. Eu até avisei o Bruno, mandei mensagem, as imagens, falei, olha, está complicado, mas vou chegar assim, lá. Mas graças a Deus deu tempo ainda para ouvir um pouco do louvor, ainda adorar a Deus com vocês, e agora compartilhar com vocês essa palavra do Senhor nas nossas vidas. Vocês, estão numa série sobre parábolas, as parábolas de Jesus, e hoje a gente vai pregar sobre as 10 virgens. Então abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Já leremos o texto, você fica com ele aberto, nós vamos acompanhar aí. Antes de começar a ler o texto, eu só quero fazer um reforço do que provavelmente vocês já sabem, que já foi falado provavelmente em algumas pregações, mas eu só quero dar uma enfatizada, ou pelo menos clarear a ideia dos irmãos com relação ao significado do que é parábola, da palavra parábola. Ampliando o conceito sobre parábola, o nosso entendimento, eu quero citar o pastor e professor Cleiton André, lá no seu livro sobre as parábolas de Jesus e o ensino sobre o reino. Ele diz que a parábola é uma narrativa fictícia, mas que ela está de acordo com as leis e costumes cotidianos da nossa vida normal, Então, uma parábola ela é uma narrativa, de forma até, pode ser real ou fictícia, mas que ela casa com coisas que a gente vê no dia a dia. Então, assim, e aí ele acrescenta, dizendo que os deveres humanos e as coisas de Deus, especialmente a natureza e a história do reino de Deus, estão figuradas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Jesus, para falar com relação ao reino de Deus, ele usa a parábola. E o que ele usa? Então, Jesus parte de algo desconhecido. O que é desconhecido? O reino de Deus. O reino de Deus é algo desconhecido. E aí Jesus, para dar entendimento do que é o reino de Deus, então ele traz uma ilustração com a vida cotidiana, ou de algo cotidiano do que acontece, para que as pessoas assemelhem ou entendam o que é de fato o reino de Deus. Então, resumindo o que seria a parábola, então as parábolas são explicações usadas do desconhecido, como eu falei, com figuras conhecidas, ou seja, aquilo que está no nosso cotidiano, possibilitando que nós, ouvintes, conseguimos assemelhar ou trazer ao nosso entendimento o que significa realmente aquilo que está sendo contado para nós. Só rapidamente, para fazer uma ilustração, imagina que eu comece a contar para vocês uma história de um homem que carrega consigo um caderno de anotação de mão. E de repente você não sabe o que é o caderno de anotação em mão. E toda vez que eu falo sobre o caderno de anotação de mãos, fica um ponto de interrogação. E aí, para clarear então a ideia, eu trago algo que de repente vocês sabem. Aí eu digo que aquele caderno de mão é um caderno comum usado em escolas, e de repente isso já clareia e você consegue entender o que, toda aquela parte que eu falei do homem, traz a claridade sobre o que é aquele caderno ou aquele bloco de notas que ele carrega em mão. Então, ou seja, eu trago a história, algo diário, para que vocês consigam compreender, e isso acaba ficando mais fácil. Ok? Só para dar uma pincelada, eu imagino que vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes, mas só para trazer um entendimento, continuar a compreensão. Antes de falarmos ainda das parábolas das 10 virgens, eu quero dizer que os capítulos 24 e o capítulo 25 de Mateus estão intimamente ligados, sendo um discurso de Jesus do Monte das Oliveiras.
Então Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e lá Jesus está para ensinar e exortar os seus discípulos com relação à sua segunda vinda. E por que Jesus está fazendo isso? Jesus está fazendo isso com base em uma pergunta que os discípulos fizeram para ele, né? Lá no capítulo 24, versículo 3, Jesus diz assim, os discípulos fazem a pergunta para Jesus, né? Quando serão as coisas desse tempo, os finais dos tempos e a volta de Jesus. E Jesus começa a trazer por parábolas quando isso irá acontecer. Jesus não dá a data correta, né? Mas ele começa a mostrar para os discípulos quais são os momentos que eles vão começar a entender sobre o sinal, que ali vai estar no capítulo 24. E aí, os discípulos olhando, Jesus fazendo os discípulos olharem para o futuro, ou para entender a compreensão do futuro, e aí ele vai começar a falar do que vai acontecer, guerras, rumores de guerras, pragas, tal. Jesus vai falando dos finais dos tempos, e depois Jesus começa a contar parábolas, mostrando como devem ser os servos dele com relação a essa volta dele, como ele quer achar os servos deles. E aí, através dessa parábola das 10 virgens, que ela está ainda vinculada no capítulo 24, a partir dali do versículo 45, quando Jesus começa a falar dos servos fiéis, né, que o senhor da casa ele sai e deixa servos para, então, administrarem os bens da sua casa, e ele pergunta se esses servos serão fiéis com relação a essa demora e volta do seu senhor, se ele vai achar servos ainda fiéis. Mas ao servo fiel ele dará a sua parte com o seu senhor. Jesus está fazendo um alerta aos seus discípulos, tanto aos apóstolos como aos discípulos daquela época, e a nós também, sobre o dever de nos mantermos fiéis e com a chama viva no coração sobre a importância da fidelidade à luz ao retorno de Jesus. Tendo dito isso, e para nós não ficarmos sem o texto, vamos ao texto, Mateus capítulo 25, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, a encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram aos prudentes: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós, ide antes ao que os vende e comprai-o. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Vamos orar? Curva as cabeças. Pai bendito, nós te agradecemos ao Senhor por esta palavra, que o Senhor opere em nossos corações, que o teu Espírito nos sonde e o teu Espírito nos ilumine, a nos mantermos firmes em ti. Pai, abençoa cada um nesta noite, opere o seu querer e vontade, nos fazendo ser guiados por ti e conduzidos pelo poder da sua palavra. Pelo bendito nome de Jesus Cristo é o que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, fazendo uma rápida contextualização com esta parábola, só para a gente ter uma compreensão dessa narrativa que Jesus usa com relação àquele tempo, que é uma festa de casamento. Nessa parábola, Jesus está falando a respeito da sua volta. E como vai ser isso? E assim, Jesus, então, ele pega a festa de casamento e faz uma comparativa com as 10 virgens, que tem um papel muito importante para o noivo. Por quê? Porque seriam essas 10 virgens que fariam o cortejo do noivo
até a casa da noiva para buscar ela e depois levar para a casa do noivo, aonde aconteceria a festa. E assim essas 10 virgens estariam esperando o noivo. E elas tinham que estar com as suas lamparinas acesas, né, ou tendo o suficiente para manter a lamparina acesa para poder participar dessa festa. Para então poder seguir o cortejo, iluminando assim o caminho. Não se era permitido que alguém pudesse caminhar naquele cortejo sem a sua lamparina ou sem a luz daquele fogo. Então era necessário que elas pudessem estar então com as suas lamparinas acesas para então seguir esse cortejo. Quem entrasse assim seria expulso daquela procissão porque estava com a lâmpada apagada. Então seria interpretado como um penetra ou seria interpretado como alguém que estaria querendo fazer algum mal ali no meio do noivo ou para alguém daquele lugar. Poderiam ser salteadores, assim se contava. Ao que a gente pode comparar essas madrinhas, né, essas 10 virgens, aos nossos tempos? Nós podemos comparar elas como as madrinhas de casamento. Né? Isso aqui fica mais natural para a gente. Né? Quem já casou aí, levanta a mão. Então, sabe o que é uma madrinha de casamento. Né? Então, e quando você convida uma madrinha, né, para fazer parte de um evento tão importante, você não sai convidando qualquer uma, concorda comigo? Você convida alguém que vai participar da sua felicidade, da sua alegria, alguém que realmente sente o prazer de estar com você naquele momento e que festeja com você aquilo. Né? Pois bem, ali também não seria diferente. Isso também valia para aquela época. As madrinhas também deveriam ser dessa forma, participar com alegria e emoção pelaquela conquista da noiva ou do noivo. Pois bem, e assim se dava então o comparecer daquela cerimônia. O não comparecimento àquela festa de casamento se tornava uma desonra para os noivos. É diferente do nosso tempo? Imagina uma madrinha de casamento sua não comparecendo à cerimônia do seu casamento, então falta uma, aquilo vai chatear, né? Me chatearia, como eu casei, me chatearia, provavelmente te chatearia também. Imagina que depois ela quisesse vir no momento da festa, e aí você já deixou lá que essa pessoa não pode entrar, porque ela falhou com você, e aí de repente você é chamado, e aí essa madrinha de casamento quer te dar uma desculpa, mas mostra que realmente faltou desorganização, faltou compromisso da parte dela para aquele evento tão especial da sua vida. A minha pergunta é, você deixaria ela entrar mesmo assim para a sua festa? Seria uma hipocrisia ela participar daquilo que nem considerou, nem se programou para tal coisa? Bom, eu estou fazendo vocês pensar na situação para quando a gente entrar realmente no contexto desta parábola. E assim Jesus está falando com relação às 10 virgens. Essas 10 virgens, ela tem a representação da igreja, de uma igreja local ou do reino que está chegando. E Jesus está falando então que dentro deste reino, né, a igreja, ela tem 2 tipos de grupos, ou ela tem 2 grupos. Um grupo são os verdadeiros, aqueles que servem de fato, com sinceridade ao Senhor. E o outro grupo é o falso, é aquele que finge servir, mas na verdade não serve de verdade, mas apenas mantém aparência. E nesta parábola, ele está demonstrando as características de cada uma delas. Então a gente vai poder ver, de fato, as características de cada uma delas. E por isso, cabe perguntar então, Jesus já faz essa pergunta no capítulo 24, versículo 45, que eu já citei para vocês. E Jesus começa a outra parábola dizendo o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor entrega da sua casa para lhes dar alimento em tempo certo? Jesus faz essa pergunta, ou seja, quem será fiel, né, até a volta do Senhor? Quem é que será fiel de fato, se manterá fiel, compromissado, como de fato, com a responsabilidade que lhe foi passada?
É isso que Jesus então faz a pergunta no capítulo 24, versículo 45, e ela dá continuidade às parábolas das 10 virgens. Quem é, pois, esta que vai se manter fiel? Quem é, pois, esta que vai se manter compromissada? E agora eu quero fazer então 3 perguntas para nós, para a gente adentrar de fato no texto. E aqui eu dividi em dois blocos, eu quero falar sobre os verdadeiros e eu quero falar sobre os falsos. Mas a minha pergunta é a seguinte: você ainda espera a volta de Jesus? A pergunta parece que é óbvia, né? E quando se trata então de igreja, a gente pensa, quem é que não espera? Mas será que a gente espera mesmo de fato a volta de Jesus? E aí eu vou falar dentro do contexto, o que é de fato esperar essa volta de Jesus? E se de fato a gente espera mesmo essa volta? Ou se nós não estamos falhando com ela? Nossos corações ainda se alegram quando o assunto é a volta de Jesus. Hoje a gente vai falar da volta de Jesus. Será que quando a palavra é pregada sobre a volta de Jesus, há alegria no seu coração, há inspiração no seu coração? Você pensa de fato naquele futuro tão maravilhoso? Ou será que é peso pensar na volta de Jesus? Estamos vivendo um cristianismo de prudência, como as 5 virgens prudentes que esperavam preparadas para as bodas de casamento, né? Nós estamos realmente preparados, e eu vou explicar a questão dessa preparação, né? Tem aqui um significado, o que é realmente essa preparação, mas será que de fato estamos preparados? Somos servos e servas prudentes, que estão de fato no caminho, como cantamos aqui, aquele que ama, obedece os seus mandamentos, né? E é amado do Pai, né? Então, de fato, caminhamos assim, para que de fato entremos naquela grande festa, naquela boda, que Jesus está aqui ilustrando. Então eu quero começar aqui falando da vida, começar falando das prudentes. E aí o assunto que eu trago é a vida prudente dos verdadeiros filhos de Deus na espera da volta de Jesus. Você está com a Bíblia aberta, veja o versículo 2 e o versículo 4. O versículo 2, apenas um pedacinho, diz o seguinte: 5 delas eram prudentes. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Quando a gente pensa em lâmpadas ou lamparinas, a gente imagina que seria aquelas, né, alguns filmes que mostram umas lamparinas, né? Mas não era essa lamparina com pavio, tá? Essas daí só eram de casa. A lamparina aqui, ela se refere, na verdade, a uma tocha, tá? Era uma madeira com vários trapos, e aí você banhava com azeite esses trapos, para que o fogo se mantivesse. Mas alguns historiadores e comentaristas vão dizer que também não durava muito tempo, ela durava pouco tempo. Por isso, era necessário uma reserva de azeite, para que você pudesse, então, a hora que acabasse, continuasse a colocar o azeite e o fogo permanecesse. Então, assim eram, de fato, as lamparinas. Então, na verdade, as lamparinas seriam tochas, e que deviam ser no caso, deveria ser levado uma reserva de azeite, para que pudesse, então, iluminar o caminho. E aí, o texto ele vai fazer um contraste. Quando você ouve a palavra mas, então você está fazendo um contraste com relação a outra coisa. Fala, mas as prudentes levaram tanto azeite, ou levaram tanto as suas lamparinas, como vasilhas com azeite. Então, para mostrar aqui, o contraste é para mostrar de fato a diferença entre essas prudentes e as insensatas. Agora, quando fazemos uma leitura rápida do texto, e quando nós ouvimos os versos finais, o versículo 13, lá embaixo, que diz assim: vigiai porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora, nós imaginamos que esse alerta de Jesus, ele está pedindo para que a gente fique de prontidão o tempo todo. Parece isso, numa leitura rápida, parece que nós devemos ficar apercebidos o tempo todo. Parece que todo momento a gente tem que estar em sinal de alerta, tem que estar com as luzinhas piscando. Mas não é assim. O texto, quando a gente para analisar um pouco o texto, a gente vai ver que não é bem de fato isso, quando Jesus pede para vigiar.
Mas Jesus pede para estar de fato preparados, os vigiais de fato estar preparado. E assim, essa preparação que Jesus ele está pedindo, na verdade, se trata de uma vida de dedicação, uma vida de organização e uma vida de amor dos servos de Deus para com o noivo, para com o seu Senhor. E lembrando que o noivo é Jesus Cristo. E Jesus espera que, de fato, aqueles que o esperam à sua volta, de fato estejam esperando com total dedicação, com total amor e com total comprometimento com este Senhor que salvou a vida de cada um deles. Trata-se de uma vida prudente que os filhos de Deus devem ter. Veja que o texto destaca que as prudentes, por terem agido com sabedoria, mostrando não só organização, mas compromisso com o noivo. Quando nós lemos o texto e vemos que é uma festa de casamento, a gente percebe que então houve de fato uma preparação daquelas mulheres. Aquelas mulheres de fato se organizaram para aquele evento, aquelas mulheres de fato colocaram no seu calendário aquela data, marcaram aquela data e esperaram de fato o seu Senhor, o seu noivo, o casamento acontecer. Então elas se dedicam, elas se preparam, como hoje, você que vai casar, ou você que vai ser madrinho ou madrinha de casamento, você coloca na agenda aquele evento e começa a se preparar para tal coisa. Se não tem terno, compra terno, se não tem roupa, compra roupa, e faz de tudo para que no dia do evento você esteja preparado. Eu sei que nós brasileiros acabamos vacilando um pouco, porque a gente acaba deixando as coisas tudo para a última hora, né? Mas mesmo assim a gente faz toda uma correria para que tudo de fato esteja de acordo com aquele evento, porque você não quer falhar com este compromisso, porque é um amigo que está convidando, é alguém íntimo que você considera, né? Assim a gente imagina que seja. E isso se trata da vida dos verdadeiros regenerados, irmãos. A vida dos verdadeiros regenerados, ela é demonstrada no dia a dia. Essa volta, como que nós demonstramos que estamos esperando a volta de Jesus? Quando de fato nós colocamos em prática aquilo que as Escrituras Sagradas dizem como para nós. Não mentindo, não roubando, sendo de fato um servo fiel, tanto na igreja como fora da igreja. Como que você é lá na sua faculdade? Como que você é no seu trabalho? Quando de fato vêm as tentações para que você de fato vacile. Quando de fato vêm os dias maus para que você tropece. É nesse momento que você mostra que você espera Jesus. Quando você coloca em prática a palavra de Deus que está todo dia sendo pregada. É a santificação diária. Que é demonstrada. E quando você aplica isso, você de fato está mostrando que você é um preparado, que você de fato espera o seu Senhor, que a chama ainda de fato está viva, de que você aguarda que este Senhor que em breve vai voltar. Parece que demora, mas nós temos a certeza em nosso coração. Por quê? Porque nós somos transformados, porque nós somos alcançados. E é uma vida de alcançado, uma vida de amor, ela é demonstrada com o quê? Com o amor para com o Senhor. Esse amor que nos constrange, esse amor que é elevadíssimo demais para nos perceber, porque nós sabemos quem nós éramos, ou quem nós somos, os pecadores que nós somos. Então é o dia a dia que revela, é as ações reveladas no dia a dia, é aquilo que demonstra de fato que você é de fato um verdadeiro filho de Deus. Irmãos, e eu falo isso, e ainda que venham os dias maus, e eles vão chegar, e eles chegam para nós. E como que o texto ele revela esse dia mau? Lá no versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e adormeceram. Essa espera que parece uma demora, ela faz a gente provar das amarguras dessa vida. Lembra que Jesus ele foi odiado. E assim como Jesus foi odiado, nós também somos odiados. Essa espera pela volta de Jesus, ele ainda não chegou, ele ainda não veio. E por ele não vir, por ele ainda não chegar, a gente prova de amarguras. Quantas vezes nós nos somos afligidos por muitas pessoas?
Quantas vezes a gente não é constrangido em nossas vidas a manter a nossa fidelidade? Às vezes nós somos pegos com injustiças por pessoas que querem nos destruir, que querem provocar um mal para a nossa vida. E como nós estamos? Nos mantemos fiéis, porque sabemos que o Senhor voltará. E isso um dia vai acabar. Às vezes, nessa demora do Senhor voltar, nós somos acometidos por doenças. Doenças que muitas das vezes sejam doenças diretamente em nós, ou doenças diretamente no outro, que às vezes pode provocar o risco ou a morte de alguém. E essas doenças podem balançar a nossa fé. Podem, de fato, chegar a nos abalar por certas vezes. E elas nos afetam. Ou em qualquer situação que nos leve a sentir que às vezes a gente perde o chão por essa demora. Como Jesus ainda está demorando a chegar. Muitas das vezes somos provados em nossa fé. Muitas das vezes nós somos moídos em nossa fé a nos mantermos em fidelidade, a nos mantermos em amor. Esses são os nossos vacilos diários, que às vezes a gente comete às vezes alguns vacilos, porque percebam, e a expressão da palavra dos vacilos de todas elas elas cochilam e dormem. Elas não aguentam a espera, por assim dizer. A espera fez cansar os olhos, e isso é tratado como vacilos em nossas vidas que podem acontecer. Mas mesmo assim, mesmo que a gente chegue a vacilar, mesmo que o nosso coração chegue a doer com a espera da volta de Jesus, para nos mantermos fiéis, é através do Senhor que nós permanecemos de pé. Nós não estamos de pé por conta de nós mesmos, irmãos. Nós só estamos de pé porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele nos ama e Ele nos mantém de pé. Ele nos mantém preparados, é Ele quem nos mantém preparados para a sua volta. Quantas vezes você já não se pegou falando, meu Deus, como eu vacilei. Ó Deus, me perdoa pelas minhas falhas e pecados. Mas Deus nos perdoa e Deus nos mantém sempre unidos ainda a Ele. Ele ainda continua a mostrar e demonstrar o seu amor para conosco. O Senhor Jesus é quem ainda intercede por nós, quando nós venhamos passar por alguns perigos, ou por alguma situação difícil. Assim como Ele fez com Pedro. Lembra de Pedro? Senhor, irei contigo até a morte. Não te abandonarei, jamais te deixarei. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, olha a fala de Jesus para Pedro. Jesus diz, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei a Deus por você, para que a sua fé não desfaleça. Perceba então que a fé de Pedro não estava segura nele mesmo, mas a fé de Pedro estava seguro em Deus, estava seguro no Cristo, que é quem intercede por nós. Epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, há um advogado, e ele está à direita de Deus, e ele intercede por nós, para nos mantermos firmes e retos para com o nosso Senhor. Irmãos, passando diante disso, nos mantemos aguardando a vinda do Filho de Deus. E nessa espera que nós aguardamos, o resultado de aguardar vai ser, no versículo 10, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Então nós que mantemos a nossa fidelidade, que caminhamos com Deus, saberemos que um dia tudo isso vai acabar, irmãos. Toda essa angústia, toda essa dor, todo esse sofrimento que hoje nós passamos, tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso vai deixar de existir.
porque nós entraremos com Ele para a vida eterna. Nós entraremos com Ele para gozar de uma vida que não se acaba mais, onde não haverá nem morte, nem choro, nem prantos, mas apenas a contemplação da face de Deus e uma vida eterna em alegria com o nosso Senhor. E aí eu quero citar aqui a frase de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte, sobre essa entrada no reino eterno. Spurgeon diz o seguinte, sobre este versículo: sobre a entrada, sobre essa entrada, percebam que ela foi de forma imediata. Após a chegada do noivo, elas já entraram. Então logo ele apareceu. Parece que não houve nenhum intervalo, mas de uma vez só elas entraram para a festa. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Amados e amigos, a manifestação de Cristo será a glorificação do seu povo. Não precisamos de qualquer coisa, a não ser de contemplar a sua face. A face de quem? A face de Deus. É a nossa alegria, e a nossa alegria será perfeita e completa. Irmãos, tudo isso um dia, quando ouvirmos o soar das trombetas, quando ouvirmos Cristo a nos chamar, irmãos, como será de grande alegria. Como que para os salvos isso será a maior vitória, porque entraremos no gozo de nosso Senhor. E lá veremos que tudo valeu a pena, todo sofrimento, toda dor valeu a pena. Como diz Paulo, nada do que possamos passar nessa vida será comparado com aquele dia de estarmos com o nosso Senhor. Agora eu quero falar sobre as imprudentes, nos versículos 2 e versículos 3 aí da sua Bíblia. E aí eu quero falar a vida imprudente daqueles que se acham filhos de Deus na espera da volta de Jesus. Versículo 2, apenas uma parte. 5 eram insensatas. Versículo 3, as insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Há pessoas que leem estes versículos, ou leem este texto, e se chocam quando, achando que há uma insensibilidade da parte do noivo ao deixar de fora aquelas mulheres. Por acharem que aquelas mulheres foram pegas de surpresa, que elas não foram avisadas daquilo. Parece que foi só um deslize delas. Mas o texto não é isso que o texto diz. Como a gente falou das que foram preparadas e qual todo o caminho que deve ser processado, a mesma coisa serve para as prudentes. Contudo, quando a gente faz uma análise sobre o texto, podemos perceber que não foi assim. Pois, se tratando de uma festa de casamento, irmãos, nenhuma festa de casamento ela acontece da noite para o dia. Concorda comigo? Pode salvar algumas exceções, tem alguns loucos por aí, mas o normal não é isso que acontece, né? O normal tem uma data, tem uma programação, né? Tudo então é feito de forma organizada. Então a gente percebe que na verdade havia tempo hábil para aquelas mulheres. Aquelas mulheres tinham tempo hábil para se preparar, assim como as prudentes se prepararam. Aquelas mulheres poderiam ter colocado aquela programação como algo que, na verdade, deveria ser visto como importante, mas elas não veem aquilo como importante. E por isso elas tratam aquele evento como um total descaso. A palavra geralmente insensata, a palavra insensata, ela está, como eu disse, ela está também em contraste com a palavra prudente. Insensato, muitas das vezes, é descrito nas escrituras sagradas como um louco. E o que é esse louco? Esse louco, ele sempre está contando com a sorte. Esse louco, ele é sempre alguém que está se autoconfiando de que tudo vai dar certo. De que sempre ele agiu assim, sempre foi assim, então vai ser normal. Né? E que ele nunca vai ser pego com a calça curta. Não sei se aqui tem essa palavra, mas vocês sabem o que eu quero dizer, né? Pego de surpresa. Né? Então,
o louco, ele sempre age ali no impulso, né, sem se preocupar com nada. Podemos perceber que não havia, na verdade, era o comprometimento real daquelas 5 virgens sensatas. Quando o texto mostra que elas não se prepararam para a ocasião. E aqui, voltando à ilustração que eu dei sobre o nosso casamento, como que seria? Você aceitaria um tal descaso com você? Você acharia legal? Ah, não, está tudo bem, né? Você não foi avisada. Não, então entra aí para a festa. É assim que a gente trata? Né? A gente pode até deixar entrar na festa, irmãos, vai, para não ficar feio, para não dar escândalo ali no momento, a gente pode até deixar entrar na festa. Mas o coração por dentro está remoendo. Aquela falsa não deveria estar aqui, porque ela de fato não se preparou para tal. Então não imagine, irmãos, que será diferente. Esses são os que de fato não esperam pelo Senhor. Esses são de fato aqueles que não estão compromissados. Esses são de fato aqueles que não têm nenhum interesse por Cristo. E por isso ficarão de fora. E aí, aqui o texto ele faz uma separação em destacar, de fato, aquele que serve e aquele que não serve. O texto agora, quando ele entra, lembra que Jesus começa falando de 10 virgens. E as 10 virgens, até certo momento, elas são tudo naturais. Ok? Elas estão esperando o noivo, elas têm lamparina, ela tem fogo. Mas em um determinado momento, o texto agora coloca a separação delas. O texto faz a separação do grupo, as prudentes e as imprudentes. O texto agora revela de fato o caráter de cada uma delas. Revela o caráter de quem é o verdadeiro e revela o caráter de quem é o falso. E quando o caráter delas é revelado? É na demora do noivo. O noivo demora. E todas elas cochilam. Até aí também está tudo igual. Mas é quando o noivo vem que elas são pegas de surpresa. Né? Surpresas, entre aspas, né? Porque poderiam ter se preparados. Irmãos, e isso não é diferente hoje. Muitos parecem estar comprometidos. Parecem estar comprometidos, mas não estão de fato comprometidos. E, contudo, o seu verdadeiro caráter é revelado no versículo 5, quando diz lá o texto, o noivo demora a chegar, e todas elas ficaram com sono e adormeceram. Este é de fato o sono da condenação para elas. Este de fato é o sono da perdição. Estão com sono, estas estão com sono dos seus pecados. Perceba que elas dormem e vão dormir mesmo. Dormir condenadas, porque elas não estão comprometidas. Elas são as falsas. E que essa vida não fará com que elas entrem para o gozo eterno. Porém, para essas que dormem, essas insensatas, e que eu quero traduzir para os que estão no nosso meio, que estão dormindo, quando de fato o noivo chegar, será desespero para essas pessoas. Porque o cair do sono será o cair eterno, será o cair sem volta. Sabendo que nada adiantou viver uma vida apoiada numa falsa religião. Muitos estão no nosso meio e estão vivendo uma falsa religião. Acham que porque pregam, acham que porque cantam, acham que porque faz parte de algum ministério da igreja, acham que isso poderá salvá-los. Mas eu digo e afirmo a vocês, isso não vai salvá-los. Essa vida apoiada em obras, essa vida de uma falsa religiosidade não nos conduzirá aos céus, mas nos conduzirá ao fogo eterno. É doído falar sobre isso, mas é o que se deve ser falado. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando se havia uma propaganda com relação ao cinto de segurança, quem lembra? Nas TVs sempre estava passando notícias e notícias com relação ao cinto de segurança. Por quê? Porque uma boa época se caminhou
e principalmente aqui no Brasil, onde nem se tinha cinto de segurança no carro. Ia, né, pela sorte. Mas depois o Departamento de Segurança começou a fazer vários anúncios, né? Por que se fazia esses anúncios? Você ouvia o anúncio do cinto de segurança e depois você também ouvia notícias de muitas pessoas que morreram porque não usavam o cinto de segurança. Irmãos, e por que elas não usavam o cinto de segurança? Porque elas confiavam em si. Eles pensavam, eu já tenho 2 anos dirigindo sem cinto de segurança, nada aconteceu. Tenho 10 anos dirigindo sem cinto de segurança, nada aconteceu. Não vai ser agora que vai acontecer. E sempre se apoiando em si mesmo, até que chega o momento da colisão. E o cinto de segurança, que não foi usado, levou à morte, levou a súbito. Eu quero dizer que este cinto de segurança é a nossa salvação. Que não está apoiado em nós, como eu falei, mas apoiado no próprio Deus, que é quem nos salva. Meus irmãos, eu espero que ninguém esteja vivendo essa vida de sensatez. Eu espero que não haja orgulho nas falsas vidas de moralidades, na falsa vida religiosa. Não imagine que uma vida cristã mediana te conduzirá ao céu. Uma vida de falsa moralidade não poderá nos salvar, mas antes nos levará à condenação, porque não nos apoiamos no próprio Cristo. Pois muitos, quando saem deste ambiente de culto, esse aqui é um ambiente muito bom, né? Aqui a gente pode mostrar que somos cristãos, né? Mas muitos, quando saem daqui para uma vida lá fora, ou para entrar na sua própria casa, mostram que o que foi feito aqui ficou aqui e não vai lá para fora. E é isso que de fato é mostrar que você não está preparado. Isso é de fato mostrar que você não espera Jesus, não espera a sua volta. Você está se enganando, ou você acha que está enganando Jesus quando você toma essa posição. Não, se eu for à igreja, se eu fizer as coisas da igreja, se eu caminhar numa vida moral, tudo vai dar certo. Até que você vai ser pego de surpresa, porque isso não vai adiantar. E o que você vai deparar? Você vai deparar como aquelas 5 imprudentes depararam, com a porta fechada. E não houve mais forma de entrar. No versículo 10, e a porta foi fechada. O pregador ainda, falando dele, Charles Spurgeon, que ele diz que este momento ele é um momento crucial, que de fato é onde Deus faz separação entre os ímpios e os justos. Ele diz, Spurgeon diz, e fechou-se a porta, e ela não ficou entreaberta, dando a possibilidade de que talvez daria ainda para entrar. Foi fechada. Tão firmemente fechada que havia uma separação completa entre as convidadas que entraram e as tardias virgens nércias que ficaram do lado de fora. Todavia, essa separação era perfeitamente justa pelo Senhor. Era essa a frase de Charles Spurgeon, e Charles Spurgeon está certo quando ele diz isso. Essa vida ainda no pecado, essa falsa moralidade, mas que o caráter ainda é um caráter de um não convertido, só está mostrando que o seu caminho é o caminho da perdição. É o caminho que te levará à condenação eterna. Como está a nossa preparação, irmãos? Quando você faz uma análise de você mesmo, como está a sua vida? Você de fato está preparando? A demora tem enfraquecido, a demora de Jesus tem enfraquecido a nossa fé? Ou está fazendo nós nos lançarmos aos pés de Cristo? Ou será que essa demora está nos fazendo nos lançar aos pés de Cristo, confiante e apenas esperando nele, que é poderoso para nos salvar?
como está a nossa vida? E eu sei que talvez essa pergunta, talvez ela deva soar aos nossos ouvidos como uma ameaça, mas eu quero te dizer que não é. Porque falar da volta de Jesus não deve ser ameaça para o crente, não deve ser preocupação para o crente falar da volta de Jesus. Falar da volta de Jesus deve ser uma esperança, deve correr com alegria, deve ser contemplação nos nossos olhos, deve haver uma chama que nos faz saltar em pensamentos, em querer viver aquele momento, e desejando que ele aconteça agora, como diz as Escrituras, Maranata, ora vem Senhor. Deve ser assim, deve ser esperança para nós. Então, quando eu falo dessa volta, e quando eu faço essas perguntas, ela deve soar aos nossos corações como uma alegria. Por quê? Porque quando isso acontecer, nós estaremos em perfeita comunhão com Cristo. Assim como Ele é, o veremos, diz as Escrituras Sagradas. Essa vida, irmãos, não será mais nossa. Dor e sofrimento não será mais para nós. A ilustração usada é uma festa de casamento. Você imaginou passar a eternidade diante do Senhor? Talvez você pensou que eu imaginasse que falei em festa, né? Não. Mas será uma festa. Estar ao lado de Cristo. Será uma alegria poder estar de fato com o nosso Deus. Voltando de volta às origens. A uma vida eterna e permanente. Onde os nossos inimigos foi vencido. E o maior delas, a morte. Talvez você que está me ouvindo e analisando essa pregação, e quando você faz uma análise da sua vida, você está se vendo como as imprudentes. Talvez você fez aí um check-up agora na pregação que eu estou transmitindo a você, e você pensa, poxa, eu estou no caminho das insensatas. Eu vivo uma vida louca. Eu vivo uma vida de insensatez. E às vezes, ainda aí, quando você está fazendo essa análise, quando você se vê no caminho das insensatas, ainda talvez em seu pensamento você esteja tentando se justificar. Fala, não, mas Deus, tem isso, tem aquilo. Talvez você está tentando dar justificativas para Deus pela sua vida incorreta, pela sua vida falsa. Mas ainda quando você tenta fazer essas justificativas, você ouve a voz de Cristo dizendo, eu não te conheço. Aparta-te de mim. Versículo 12. A verdade é que eu não as conheço. Talvez está firme e forte. E você esteja se perguntando agora, pregador, Eric, o que eu devo fazer então? E aí a minha resposta para você é, Cristo ainda não voltou. E se Ele não voltou, é porque ainda dá tempo de você se converter. É porque ainda dá tempo de você ser transformado em Deus. De se arrepender dos seus pecados e viver de fato para Cristo. Por quê? Porque Deus, se Ele ainda não voltou e você está ouvindo esta ministração, é porque Deus deseja te salvar. Deus não deseja te condenar, mas Deus deseja salvar a sua vida. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro vai dizer o seguinte, com relação à demora do Senhor, ele diz isso, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele ainda é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu quero então emendar com Isaías, capítulo de número 55, versículo 6, que ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você está se achando no caminho da insensatez? Se arrependa. Deus ainda te ama, Deus ainda quer que você volte para Ele, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Pare de viver essa vida louca, pare de achar que no final das contas, nessa falsa religiosidade, isso te conduzirá à salvação. Não irá te conduzir.
confie apenas no Senhor e em Cristo. Ali sim, o seu bilhete está garantido. Concluindo, irmãos, versículo 13. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E como eu já disse, a vigilância não se trata da gente estar alerta o tempo todo, né? Mas sim de uma vida em santificação para com o nosso Deus. Eu gostei da oração do irmão aqui, que ele diz: Senhor, nos mantém, nos santifica, nos faz viver em santidade. Essa é a forma de preparação. É a vida em santidade. É o deixar cada dia o nosso pecado. Hoje eu vacilei, amanhã eu mantenho a minha fé. Hoje foi difícil, amanhã eu persevero um pouco mais. É através da santidade que as nossas vidas vão sendo esculpidas e transformadas em Cristo. As Escrituras nos exortam com relação a isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também vocês em tudo o que fazem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A preparação daquelas virgens, ela é considerada como uma tarefa individual de cada um de nós. É a nossa tarefa individual. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode pegar a tarefa emprestada do outro. Ninguém pode pegar como uma representação de que elas não podiam passar azeite para outras, porque se tratavam das próprias vidas. Assim como nós também não podemos. Mas como prudentes, porém, não dá para emprestar azeite. Os verdadeiros preparados são os salvos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. E João, ele narra isso. Quem são esses preparados? Quem são de fato esses regenerados, esses filhos de Deus? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele diz: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus, né? Filho de crente não é crentinho, né? Isso não é algo adquirido de forma sanguínea. Ser um filho de Deus não é adquirido de forma sanguínea, mas é adquirido pela fé no Filho de Deus. É a transformação no Cristo. Assim nós somos feitos para Deus, para viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Aqueles que estavam preparados entraram para festejar junto com os noivos. Eles se deliciaram daquele momento. Isso ilustra a nossa entrada como a noiva de Cristo na vida eterna. Então a nossa entrada na vida eterna tem essa base. É esperarmos pelo noivo que nos fará entrar junto com ele. Em Romanos capítulo 8, versículo 19 a versículo 23, Paulo ele vai narrar essa ilustrativa da entrada dos filhos de Deus na eternidade. Ele ilustra que é a transformação, não só das nossas vidas, porque os nossos corpos serão transformados, mas também toda a criação de Deus será transformada. Paulo vai narrar isso no capítulo 8 de Romanos, e ele vai dizer que a nossa entrada será triunfal. E Paulo, antes dele dizer isso, ele diz que a terra geme como uma mulher com dores de parto, aguardando esse dia, porque será dia grandioso, irmãos. E isso fará com que os filhos de Deus entrem na herança do seu Senhor. Contudo, os insensatos ficarão de fora, pois não há parte com os filhos de Deus. É uma verdade que nos diz os Salmos. Salmo de número 1, versículos 5 e 6. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento. Ou seja, não há contra-argumentar com este Deus, com relação a esta falta, a esse caráter que não é de filho. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Está aprovado, mas o caminho do ímpio leva à destruição. A falsa vida religiosa revela com o passar, a falsa vida religiosa, meus irmãos, é revelada com o passar do tempo. Pois trata-se de caráter, o não ser transformado, onde o seu lugar é com os hipócritas,
onde haverá choro e ranger de dentes, conforme Mateus capítulo 24, versículo 51. Irmãos, o tempo de se preparar é agora. Essa mensagem que eu estou dizendo a vocês, acerca da volta de Jesus, essa é uma mensagem rara, que você já não ouve mais nos púlpitos. É difícil você ouvir pregações como essa, sobre a volta de Jesus. Mas mesmo quando esta mensagem é transmitida a nós, nos cobrando uma vida de santidade, nos cobrando uma vida de fidelidade, essa mensagem é o cajado de Cristo, nos puxando para próximo dele. É Jesus que está puxando as suas ovelhas, nós, nos alertando a dizer: filho, permaneça fiel, permaneça no meu amor. Cristo está zelando pelas suas ovelhas. Essa exortação é a voz do pastor. E eu espero que todos nós possamos ouvir a sua voz e ir ao seu encontro. Amém? Curva a sua cabeça. Pai bendito, nós te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, se a demora, ó Deus, do Senhor chegar, está nos fazendo vacilar, eu peço que perdoe os nossos pecados. Se essa demora, Senhor, está abalando a nossa fé, eu te peço, restaura-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Cristo. Se talvez o mundo já não está vendo nós como filhos de Deus, eu te peço, Senhor, acende as nossas lâmpadas, mantenha as nossas candeias acesas. Oh Pai, quem é o servo fiel e prudente, sensato, que espera pela sua volta, que eu possa responder: eu sou, Senhor, e que eu permaneça firme e fiel a Ti. Perdoa-nos, Pai, e santifica-nos, como Jesus orou por nós. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, e nos faz viver para Ti, e para a glória do Teu nome. Que sejamos homens e mulheres gratos por tudo o que o Senhor tem feito. O Senhor tem dado trabalho, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado mantimento e sustentação. E talvez não agradecemos. Nos perdoa. E nos faz mais fiéis, e nos faz mais amando a Ti, todos os dias, até a Sua volta. Em nome do Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.